A natureza maligna e impiedosa do regime da Rússia tem sido exibida repetidamente desde que o país invadiu ilegalmente a Ucrânia. Bombardeou escolas e hospitais, matou inúmeros civis, sequestrou crianças e torturou prisioneiros de guerra. Agora, como mais uma prova de que os males de Putin não têm limites, surgiu um relatório revelando como a Rússia recruta à força migrantes da Ásia Central para usar como bucha de canhão em sua máquina de guerra. Mandando-os diretamente para suas mortes nas linhas de frente da Ucrânia, a notícia preocupou cidadãos de vários países da Ásia Central e ex-repúblicas soviéticas, incluindo Tajiquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Armênia e Cazaquistão. Todos os anos, centenas de milhares de pessoas dessas nações vão para a Rússia, muitas vezes em busca de trabalho estável e uma vida melhor. Devido à instabilidade econômica, más condições de vida ou falta de oportunidades em suas nações de origem. Historicamente, muitos desses migrantes acabaram em trabalhos mal remunerados e de baixa qualificação, trabalhando em áreas como construção, agricultura, transporte, limpeza e serviços públicos. Eles desempenham um vasto papel na vida e na economia russa, ajudando a manter a indústria de serviços em funcionamento e contribuindo em inúmeros outros campos. Mas, ao longo dos anos, houve muitos relatos de exploração desses trabalhadores. Recebendo salários baixos por longas horas de trabalho árduo, vivendo em casas insalubres, com alguns até mesmo forçados a condições de escravidão moderna. De fato, para alguns, parece que esses migrantes são vistos como menos valiosos e importantes do que os cidadãos russos, e menos dignos de uma boa vida. Portanto, não deve ser surpresa que a Rússia encontrou uma nova e muito mais terrível maneira de explorar essas pessoas, enganando-as para se juntarem ao seu esforço de guerra e enviando-as para morrer. A notícia. Isso vem de um relatório compartilhado pela Agência de Inteligência de Defesa da Ucrânia, que compartilhou uma postagem em sua conta oficial do Telegram detalhando a descoberta. Trabalhadores migrantes como carne para canhão. A Rússia recruta à força cidadãos da Ásia Central para a guerra contra a Ucrânia. Cidadãos de países da Ásia Central, em particular Uzbequistão e Tajiquistão, estão se tornando cada vez mais alvos de mobilização forçada realizada pelas forças de segurança russas. Isso diz respeito principalmente a trabalhadores migrantes que vêm para a Rússia em busca de trabalho. Representantes do exército russo estão enganando estrangeiros com promessas de ganhos rápidos em contratos de curto prazo. Na realidade, as chances de não apenas ganhar dinheiro, mas também de sobreviver são mínimas. A maioria desses voluntários é morta agora. Esta não é a primeira vez que a Rússia usa dinheiro como incentivo para reforçar suas fileiras militares. Como parte da grande campanha de recrutamento do presidente Putin, através da qual ele espera aumentar o tamanho do exército russo para 1,5 milhões de soldados. A Rússia tem oferecido recompensas em dinheiro para homens aptos que se juntam à luta. Putin originalmente estabeleceu uma taxa de bônus fixa de 400 mil rublos, cerca de $5.000. No entanto, vários governadores regionais em toda a Rússia decidiram aumentar o bônus, provavelmente na esperança de impressionar o Kremlin. Ao aumentar os números de recrutamento de seus regentes, muitos regentes o ofereceram incríveis 1 milhão de rublos, mais de $12.000, por exemplo, enquanto outros foram ainda mais longe, chegando até 4 milhões de rublos, cerca de $50.000 no total. Muitos jovens russos, talvez sem conseguir encontrar emprego estável em outro lugar, foram influenciados por esses incentivos financeiros, juntando-se à luta para ajudar a sustentar suas famílias. Mas eles pelo menos tinham uma escolha sobre se alistarem ou não. Se acreditar nos relatórios recentes, muitos migrantes não recebem essa mesma escolha. Em vez disso, eles são forçados, maliciosamente e enganosamente recrutados para as fileiras russas. Muitos que chegam à Rússia em busca de um emprego estável são prometidos grandes quantias em dinheiro para assinar contratos militares de curto prazo. O que eles não são informados, no entanto, é que quase certamente serão enviados para as áreas mais perigosas ao longo das linhas de frente e usados como bucha de canhão, com a grande maioria improvável de voltar para suas casas. Um grande número desses migrantes, desesperados por dinheiro para sustentar suas famílias, são atraídos pelas promessas de altos salários.
especialmente porque eles sabem o quão difícil, ou até mesmo impossível, seria para eles ganhar esse tipo de dinheiro nos trabalhos braçais usuais que costumam preencher. Abdullah, um migrante do Tajiquistão, era um deles. Entrevistado pela Radio Free Europe Radio Liberty em 2024, ele explicou por que ele e outros como ele se juntaram à causa. Sim, há muitos caras do Tajiquistão, do Uzbequistão, do Quirguistão, do Cazaquistão. Eu fiz isso pelo bem do meu filho. Para ser honesto, eu tenho um filho e ele está doente. Digamos que eu não tinha escolha, mas deu certo. Digamos pelo bem do dinheiro. Agora, todos vão pelo bem do dinheiro. Outros migrantes e soldados entrevistados pela Rádio Liberdade pintaram um quadro sombrio das realidades da guerra. Aman, por exemplo, que nasceu na Rússia, mas tem origens cazaques, estava lutando na frente há 6 meses quando foi entrevistado. Ele chamou sua decisão de se alistar como um bilhete só de ida, acrescentando que as chances de sobrevivência eram de 1 em 1 milhão. Ele também explicou como grande parte da guerra é dominada por artilharia, fogo e explosões. E que vidas podem acabar em um instante à medida que os projéteis voam repetidamente de um lado para o outro. Isso não é a Chechênia. Isso não é a guerra na Síria. Você provavelmente nem precisa de uma metralhadora aqui. Apenas projéteis voam para lá e para cá. Se um tanque é atingido, é isso. O tanque queima as pessoas. Este é um porto espacial. Tudo voa. Você nem terá tempo de chegar lá na frente. É muito assustador. Outro soldado, este russo, emitiu um aviso severo para qualquer migrante que considere se juntar à luta. Ele deve pensar 1000 vezes antes de vir para cá. O dinheiro é bom, sim. Ele o receberá mensalmente. Os caras que vieram de Moscou, alguns ainda estão vivos, alguns já não estão mais vivos. Por exemplo, muitos de nós morreram das aldeias. Alguns desapareceram. Então você vai procurar por ele e ainda não vai encontrá-lo. Muitos estão aqui na linha de frente e eles não conseguem tirá-los. Até mesmo um recrutador russo entrevistado pela mídia reconheceu que os recrutas migrantes recebem apenas treinamento mínimo antes de serem jogados na batalha com poucas chances de sobrevivência. Esta é a operação militar especial. Esta é a guerra. Eles vão ensiná-lo a segurar uma metralhadora por 2 semanas, e então ele vai. Tudo é assustador e perigoso. Bem, você entende? Isso é guerra! Eles matam lá, eles ferem, e muito frequentemente matam com estilhaços de drones, de artilharia. Apesar dos avisos e das duras realidades de serem enviados para as linhas de frente, muitos migrantes ainda se juntam. E enquanto muitos fazem isso pelo dinheiro e pela esperança de que possam cumprir um contrato de curto prazo, permanecer vivos e voltar para casa, outros são mais forçadamente pressionados a se alistar. Por exemplo, algumas pessoas de nações da Ásia Central. Mesmo aqueles que receberam a cidadania russa e seguiram todos os procedimentos legais relevantes para permanecer no país, são ameaçados com longos períodos atrás das grades, ou até mesmo deportação. A menos que eles se juntem à luta. Novamente, em uma entrevista para a Rádio Liberdade, uma mulher, uma migrante da Ásia Central chamada Isa Akun, que vive na Rússia com sua família há muitos anos e até recebeu passaportes russos cerca de 10 anos atrás, compartilhou a história de como seu marido foi tirado dela e de seus 4 filhos. Eles vieram, disseram que ele era um especialista e o levaram. Eles não disseram nada sobre a operação militar especial. Ela também não foi informada sobre qualquer pagamento pelo alistamento do marido e desde então teve que sofrer e lutar para cuidar das crianças sozinha. Perguntando-se se seu parceiro foi ferido ou morto, ou se ela o verá novamente. O mesmo se aplica às famílias de cerca de 20.000 migrantes naturalizados, muitos de nações da Ásia Central, que foram forçados a se juntar à luta na Ucrânia depois que supostamente falharam em se registrar para o serviço militar. Em 20 de maio, no Fórum Internacional de Direito de São Petersburgo, o presidente do Comitê Investigativo da Rússia, Alexander Bastrakin, anunciou que já existem 20.000 jovens cidadãos da Rússia que, por algum motivo, não gostam de viver no Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão estão na linha de frente. Ele continuou a explicar que havia ordenado aos oficiais de aplicação da lei, investigadores militares e a Guarda Nacional da Rússia que realizassem incursões em áreas de alta população migrante.
Na esperança de capturar mais migrantes para enviar à Ucrânia, Bastrakin tem sido particularmente cruel em sua concentração em cidadãos de origem não russa desde o início da guerra, fazendo várias declarações ousadas e sugestões sobre como eles deveriam ser tratados. Em outubro de 2023, por exemplo, ele afirmou que os migrantes deveriam ser privados de sua cidadania se recusassem a se juntar à guerra. Se, como cidadão da Federação Russa, não estiver pronto para cumprir o dever militar, deve ser privado da cidadania russa. Astrakhan também registrou que quando um migrante recebe seu passaporte, ele também deve ser imediatamente registrado para o serviço militar. E afirmou repetidamente que os cidadãos naturalizados devem estar entre os principais alvos para o recrutamento forçado. Ele até admitiu que as incursões nas comunidades de imigrantes não são apenas uma maneira de recrutar à força mais homens para o esforço de guerra, mas também para assustar e intimidar pessoas de origem centro-asiática a deixar o país. São pessoas que muitas vezes procuram pouco mais do que um lar seguro para suas famílias e uma fonte estável de renda para sustentá-las. Mas eles estão sendo tratados como pouco mais do que pedaços descartáveis de carne para a máquina de guerra russa. E as estatísticas são de leitura sombria. O Ministério da Defesa da Ucrânia, recentemente, publicou um relatório chamado Хочу Жити, ou Eu Quero Viver em inglês, detalhando o número de asiáticos centrais que foram recrutados e mortos. De acordo com o relatório, mais de 100 cidadãos uzbeques foram mortos, bem como quase 200 tadiques e dezenas de cidadãos do Quirguistão e do Turcomenistão. A maioria dessas pessoas provavelmente trabalhava anteriormente em empregos simples nas ruas da Rússia, como varredores de rua ou trabalhadores da construção civil. Eles não eram militares, não tinham o treinamento, experiência ou especialização necessários para sobreviver no campo de batalha, mas ainda assim foram jogados em situações de vida ou morte, com tiros e explosões ao redor deles. E o mesmo ainda está acontecendo com milhares de outros asiáticos centrais, dia após dia, nas linhas de frente da Ucrânia. Além disso, considerando que a Rússia recentemente ultrapassou o triste marco de 1 milhão de baixas totais, com uma estimativa de 250 mil soldados mortos e centenas de milhares mais feridos em combate, é provável que os números reais de mortes e ferimentos na Ásia Central sejam muito maiores do que os que foram relatados. Parte do que torna essas pessoas tão vulneráveis é a sua situação legal. Embora a Rússia receba um grande número de imigrantes da Ásia Central todos os anos, leva tempo para processar e registrar todos eles. E o caminho para a cidadania é longo e difícil. Sem cidadania, os migrantes não têm os direitos e proteções concedidos aos russos nativos, colocando-os em uma posição particularmente complicada. E a Rússia tem visado e enganado esses tipos de pessoas desde os primeiros dias de sua invasão. Em maio de 2022, por exemplo, um soldado uzbeque foi flagrado em câmera em Luhansk vestindo um uniforme militar russo. Ele revelou que havia sido recrutado devido à sua experiência militar no Afeganistão, mas recebeu apenas $590 por mês como compensação, muito longe dos salários mensais de $4.000 prometidos pelos recrutadores em Moscou. Mais tarde naquele ano, em setembro, a Duma aprovou uma lei que acelerava a obtenção da cidadania em troca do serviço militar, atraindo muitos migrantes para se juntarem à luta para obter mais direitos e privilégios na Rússia. O único problema é que muitos desses migrantes nunca realmente voltariam para casa para desfrutar desses privilégios. Em maio de 2023, a empresa militar privada, conhecida como Grupo Wagner, também realizou grandes campanhas de recrutamento voltadas para migrantes. Novamente, usando falsas promessas e incentivos exagerados para atrair recrutas ingênuos e desesperados para suas fileiras. E aqueles que se juntam, seja voluntariamente ou através de força ou coerção, logo entendem a dura realidade de sua situação. Os altos pagamentos em dinheiro e salários mensais raramente se materializam, com muitos vendo apenas uma fração do dinheiro que lhes foi prometido. E seus sonhos de cidadania e uma vida melhor quase nunca se realizam. Em vez disso, como explica a postagem original do telegrama da Inteligência de Defesa da Ucrânia,
Unidades separadas são formadas a partir de migrantes mobilizados, que são principalmente usadas nas áreas mais perigosas da frente. Isso mostra o quão maléfico é o regime da Rússia e seus principais comandantes militares, que não se contentam em forçar pessoas desesperadas e inocentes a se afastarem de suas casas e famílias. Eles também tomaram a decisão de criar unidades inteiras desses migrantes que não possuem treinamento e experiência militar, e enviá-los para os lugares mais duros e perigosos, onde quase certamente serão feridos, na melhor das hipóteses, ou mortos. E para aqueles poucos sortudos e raros que de alguma forma sobrevivem, a situação dificilmente melhora, mesmo que sejam autorizados a retornar para casa. O posto de inteligência de defesa continua, mesmo que sobrevivam. Após servir na frente, tais combatentes não conseguem retornar à vida normal. Em seus países de origem, eles enfrentam processos criminais por participarem das forças armadas de um estado estrangeiro com a perspectiva de longas penas de prisão. Então, mesmo que um uzbeque, um tajique ou um cazaque consiga passar pela guerra, eles não só têm poucas chances de ver o dinheiro e os benefícios que lhes foram prometidos pelo governo russo, como também têm poucas chances de retornar às suas nações de origem sem serem processados e punidos. Eles estão presos em uma situação de perda-perda, compressão e intimidação de todos os lados, e quase nenhuma chance de realmente conseguir as únicas coisas. Eles querem segurança, abrigo e apoio para si mesmos e seus entes queridos. Como Valentina Chupik, uma advogada russa nascida no Uzbequistão, coloca, os migrantes trabalhadores são tratados como carne para canhão. É chamado de serviço voluntário, mas os migrantes sabem que recusar pode significar deportação ou algo muito pior. Tupac também emitiu um severo aviso a todos os migrantes ainda vivendo na Rússia. Queridos migrantes que têm parentes russos que tola e imprudentemente adquiriram a cidadania russa, fujam imediatamente. Quanto ao resto, eu também aconselho a fugir. Muitos seriam sábios em seguir o conselho dela. Mesmo que enfrentem falta de oportunidades em suas terras natais, como Uzbequistão e Tajiquistão, essas pessoas estariam pelo menos seguras contra alistamento forçado, ferimentos e morte nesses lugares. Vale a pena notar também que os centro-asiáticos não são os únicos estrangeiros a serem jogados nas linhas de fogo pelos russos. Eles também trataram milhares de tropas da Coreia do Norte como mera carne para canhão, com um relatório recente do Ministério da Defesa do Reino Unido sugerindo que milhares de norte-coreanos já foram mortos ou feridos até agora. Essas tropas entraram na luta no final de 2024, com fontes sugerindo que entre 11 mil e 14 mil norte-coreanos foram transportados para a Rússia, onde passaram por um programa de treinamento intensivo antes de serem enviados para pontos perigosos ao redor do Oblast de Kursk, para recuperar cidades e territórios tomados pelas forças armadas da Ucrânia. Muitos foram mortos ou feridos logo após sua chegada, provavelmente devido à sua falta de treinamento, bem como ao fato de terem sido lançados em um ambiente muito desconhecido. A Coreia do Norte é em grande parte um território montanhoso, com cerca de 80% do país coberto por montanhas e colinas. Em contraste, cerca de 95% da Ucrânia é terra plana, composta principalmente por planícies, com apenas pequenas áreas montanhosas muito a oeste, longe das linhas de frente. Como tal, é fácil ver como as tropas norte-coreanas ficariam surpresas com o terreno, colocando-as em uma desvantagem instantânea. E enquanto relatórios recentes sugerem que alguns conseguiram se adaptar às condições e ajudar as forças russas a recuperar a maior parte de seu território amaldiçoado, muitos perderam suas vidas ou foram enviados para casa com lesões de longo prazo que mudaram suas vidas, como o Defense Intelligence Update do Reino Unido. Ministério da Defesa afirma: as forças da República Popular Democrática da Coreia, República Popular Democrática da Coreia, provavelmente sofreram mais de 6 mil baixas em operações de combate ofensivas contra as forças ucranianas no Oblast russo de Kursk. O total de baixas é mais da metade dos aproximadamente 11 mil soldados da República Popular Democrática da Coreia, inicialmente enviados para a região de Kursk. Relatórios de código aberto sugerem que a República Popular Democrática da Coreia posteriormente enviou um número limitado de tropas adicionais para Kursk.
As taxas significativas de baixas da República Popular Democrática da Coreia quase certamente foram mantidas, principalmente através de grandes assaltos desmontados com alta taxa de atrito. Agora, apesar dessas pesadas perdas, o líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fez o chamado para enviar não menos que 6.000 pessoas a mais para a Rússia, incluindo trabalhadores da construção, para ajudar a reconstruir a infraestrutura danificada e destruída. E engenheiros militares ou sapadores encarregados de desarmar as muitas minas anti-tanque e anti-pessoal espalhadas pela região pelas Forças Armadas da Ucrânia. Assim como os asiáticos centrais, disse que os norte-coreanos foram prometidos incentivos financeiros e salários decentes para fazer a viagem à Rússia e arriscar suas vidas. Mas também, como os asiáticos centrais, é improvável que eles vejam muito ou até mesmo qualquer parte desse dinheiro. Com especialistas como Bruce W. Bennett, um especialista na Coreia do Norte, na RAND, afirmando que suspeito que o dinheiro vindo da Rússia está indo diretamente para o partido e depois para a família Kim. Antes de acrescentar que talvez apenas uma pequena quantidade, ou até mesmo nada, seria paga aos próprios soldados. Essas histórias ilustram as realidades brutais e injustas desta guerra. Não apenas para os inúmeros ucranianos que foram feridos ou perderam suas vidas e viram suas casas, cidades e cidades reduzidas a escombros, mas também para os infelizes e numerosos indivíduos enganados ou forçados a lutar do lado russo. Tratados mais como animais do que seres humanos. Jogados no fogo das linhas de frente sem um pingo de consideração ou respeito por suas vidas ou as vidas e futuros de seus filhos e famílias. Verdadeiramente, o mal da Rússia não tem limites. Agora, descubra mais sobre o cruel tratamento da Rússia, com as tropas de outros países em nossos vídeos recentes sobre soldados iranianos na Ucrânia. E os 6.000 norte-coreanos que em breve chegarão para reconstruir Kursk. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal de notícias confiáveis para atualizações regulares das linhas de frente.